Manual Administrativo do Clube de Aventureiros. Capítulo 6. A segurança nas atividades do clube. Cada diretor ou conselheiro tem a obrigação moral de proteger de perigos físicos todos aqueles que estão sob seus cuidados. Esta responsabilidade moral é reforçada pela obrigação legal. Ainda que uma obrigação moral possa ser ignorada, os líderes não podem evadir-se da obrigação legal por acidentes resultantes de sua ação ou omissão. Normas e cuidados exigidos dos dirigentes do clube. Não é uma pergunta fácil de responder, pois a responsabilidade de cuidar de um aventureiro é diferente do cuidado que se presta a uma criança maior. O objetivo deve ser sempre fazer programas livres de acidentes. Dê atenção aos seguintes itens. Ambiente. Os ambientes do prédio, do pátio e praça de esportes estão livres de perigos físicos reais e condições perigosas potenciais? Equipamento. Está todo o equipamento em boas condições? Foi previsto equipamento adequado para cada atividade? O equipamento está disponível e há alguém presente que saiba utilizá-lo? Supervisão. O grau de supervisão depende dos que estão sendo supervisionados. É lógico que uma criança com 6 anos de idade precisa de supervisão muito mais próxima do que uma criança de 9 anos, capaz de aceitar maior responsabilidade por suas ações. Mesmo assim, sempre deve haver supervisão adulta. Tipos de atividades. Atividades muito arriscadas devem ser evitadas. 3 requisitos a observar são: a utilidade da atividade para o desenvolvimento do grupo e dos indivíduos, a habilidade e experiência dos supervisores, a provisão de equipamento apropriado e seguro. Assim, uma atividade predileta mais arriscada, que não contribui para tornar o grupo mais unido ou eficiente, que não melhora o desempenho dos meninos e meninas como aventureiros, que não amplia o leque de habilidades e conhecimentos dos participantes, deveria ser descartada. Do mesmo modo, se os supervisores da atividade não têm o treinamento adequado para empreendê-la, deveriam adquirir tal treinamento antes de realizar a atividade. Mesmo a inclusão de supervisores profissionais bem treinados não garante segurança, uma vez que eles, habilitados como sejam na sua especialidade, podem desconhecer totalmente o modo de trabalhar do clube de aventureiros, o modo como agem as crianças, na idade em que estão e as próprias peculiaridades pessoais dos meninos e meninas envolvidos. Finalmente, se os equipamentos ou materiais a utilizar para garantir a segurança não estão nas mais perfeitas condições, não podem ser adequadamente utilizados ou operados. São difíceis de manejar pelos supervisores disponíveis, descarte-se a atividade. Prevenir sempre foi e sempre será melhor do que remediar. Mesmo quando todos os cuidados com a segurança tenham sido adequadamente providenciados, acidentes ainda podem acontecer. Isso está além do seu controle. Apenas assegure-se de que a eventual ocorrência de acidentes não seja por sua imprudência, imperícia ou negligência. Na divisão sul-americana é obrigatório que todos os clubes façam anualmente seguro para suas atividades regulares, bem como quando realizem excursões, viagens, acampamentos e etc. Os diretores dos aventureiros devem autoeducar-se para observar e reconhecer perigos em potencial. Como líder ou conselheiro dos aventureiros, você está em posição de confiança para aqueles que estão sob seus cuidados e não pode delegar. Administrando voluntários. O Clube de Aventureiros é uma entidade que depende do trabalho voluntário e desinteressado de pessoas que gostam de crianças. Naturalmente, a fonte mais comum destas pessoas é a própria família dos meninos e meninas matriculados no programa. Entretanto, há também abertura para a participação de outras pessoas, sem qualquer parentesco com os aventureiros. Isso, apesar de benéfico, envolve riscos que devem ser discutidos neste manual, por mínimos que eles possam parecer dentro do seu contexto local. Voluntários são motivados por seus próprios sentimentos e conceitos pessoais, internos e impossíveis de conhecer.
a partir de uma mera observação exterior. A maioria deles é altruísta e se interessa pelo bem-estar das crianças, sendo muito raras as ocorrências que os desabonem, mas tais ocorrências existem, conforme discutimos no tópico anterior. A responsabilização pelos acidentes em decorrência de equipamentos ou materiais inadequados pesa sempre sobre os dirigentes, mas estes não são os únicos fatores a considerar. Pessoas mal intencionadas também podem representar risco para as crianças. Por esta razão, sugerimos que enquanto treinar adultos para trabalharem no clube, esteja atento para seu temperamento, suas atitudes, sua conduta e conheça o mais profunda e extensamente as pessoas com quem irá compartilhar sua liderança. Jamais permita que alguém a quem você não treinou e com quem você não conviveu o suficiente para conhecer, cujas ações não conseguiria prever, se envolva com os meninos e meninas, usufruindo a influência que você e os demais dirigentes do Clube de Aventureiros têm sobre as crianças. Implicações práticas da lei. Apresentamos em seguida questões que devem preocupar-nos, sempre em nosso trabalho com as crianças. Estas questões não são apenas para nos protegerem legalmente, mas, acima de tudo, para o adequado ministério às crianças e a seus pais. Condições seguras, ambientais, equipamentos, programação e atividades, supervisão, treinamento, socorro e atendimento. Seguro. Mantenha a secretaria e o seguro rigorosamente atualizados. Assim, as atividades normais do clube estarão asseguradas. Voluntários, admissão, prevenção, treinamento, formulário e cadastramento, perfil psicológico, confiança, vida familiar, membro da igreja, história de saúde e repercussão entre os aventureiros e pais, instrução, experiência, habilidades, apelação de suas habilidades no clube e referências. Familiares. Autorização de viagem, autorização de cuidados médicos, presença em saídas mais longas, aprovação das atividades a serem realizadas. Outras crianças. Buscar as devidas autorizações, mesmo que estejam apenas acompanhando. Cuidar com a influência sobre os demais. Não expor aquilo que não estejam preparadas. Destacar um responsável entre os pais ou líderes para acompanhá-la. Formulário de consentimento ao médico. Para evitar problemas legais tão comuns e as demandas, é necessário ter registrado um documento de consentimento dos pais ao médico para ser levado em todas as saídas. O conteúdo básico do formulário é que os pais dão autorização para que o médico trate de sua criança. Além disso, contém informações de onde podem ser localizados tanto os pais como o médico da família. Esse documento dá proteção ao médico, à criança e ao diretor do clube. O médico. Um médico que dá assistência médica a uma criança sem o conhecimento dos pais assume um tremendo risco. Se os resultados são sérios ou mesmo fatal, os pais poderão processá-lo. Esse formulário de consentimento ao médico assinado pelos pais pode ser suficiente para persuadir a um médico de que os pais não irão o processar. A criança. Os líderes que levam uma criança numa saída têm a obrigação de providenciar o melhor cuidado médico. Não ter esse documento de consentimento ao médico assinado pelos pais diminui muito essa oportunidade. Você precisa levar todos os formulários de consentimento ao médico em todas as saídas. Por isso, é muito importante o acompanhamento de pelo menos um dos pais nas saídas do clube. O diretor. Se em uma saída uma criança se machuca e não pode receber a atenção médica necessária porque o diretor do clube não se preocupou em obter documentos de consentimento ao médico, esse diretor será verdadeiramente um alvo perfeito para uma demanda de responsabilidade legal. 2. Seguro anual obrigatório. A Divisão Sul-Americana e o Ministério de Aventureiros estabeleceu que o seguro anual é obrigatório, dada a necessidade de proteger as crianças e o nome da IAGE no território sul-americano, e assim proteger todos os clubes em suas atividades internas ou externas. A Divisão Sul-Americana reconhece oficialmente apenas os clubes de aventureiros com seguro anual quitado. A informação se encontra no sistema online.
5.3 Apólice de seguros. Seguro anual do Ministério de Aventureiros. A Adventist Risk Sul-Americana é uma parceira da Divisão Sul-Americana referente à administração de riscos. Seu trabalho é identificar e eliminar riscos que possam impedir a Igreja de avançar em seus objetivos. Por isso, foram desenvolvidos programas de proteção para áreas específicas, administrados por uma equipe treinada e especializada. Com este intuito, foi elaborado este manual com informações e orientações relacionadas ao programa de proteção para aventureiros, desbravadores e jovens. Este material contribui com o projeto de administração de riscos da Igreja, buscando fazer todas as coisas com planejamento, atenção e segurança, primeiramente cuidando de você e logo depois dos demais ao seu redor, bem como do patrimônio da Igreja. A ARM Sul-Americana deseja que este material seja usado mais para orientação e prevenção do que para necessidade de assistência. Este manual confirma que o nosso ministério é proteger o seu ministério. O que é o seguro anual? O seguro anual do Ministério de Aventureiros proporciona aos seus participantes o reembolso para despesas ocorridas devido ao acidente pessoais cobertos por este seguro, respeitando os valores contratados e as condições decorrentes dos riscos cobertos, em conformidade com o disposto nas condições e limites previstos neste resumo. Quem pode participar? Pode participar todo e qualquer membro regular e ativo com cadastro atualizado no Clube de Aventureiros, grupo de regionais da Associação Missão. Conforme o regulamento do Departamento do Ministério de Aventureiros da DSA, as idades para participar como membro de cada clube são aventureiro 6 a 9 anos, diretoria acima de 16. Poderão contratar o seguro anual os clubes de aventureiros que possuírem crianças inscritas com 5 anos e que completem 6 anos de idade no ano da contratação. Não podem ser incluídos neste seguro os membros da equipe de apoio, tais como cozinheira, segurança, ancião, pastores, pais e outros. Atividades cobertas. As atividades cobertas incluem as reuniões semanais dos clubes, acampamentos, treinamentos, aventuris, caminhadas, congressos, campais, reuniões de planejamento e etc. O segurado que for um membro ativo e regular do clube terá cobertura para reuniões regulares e eventos autorizados pela Igreja, quando estiver participando ou assistindo a qualquer atividade do clube e/ou unidade, enquanto estiver em viagem para participar de atividades do clube, desde que esteja juntamente com os outros membros do clube e/ou unidade e sob supervisão do líder e enquanto percorrer o trajeto de sua casa até o local da atividade, com o exclusivo propósito de participar das reuniões planejadas pelo clube e/ou unidade. Todas as atividades devem ser aprovadas pela comissão da igreja ou associação missão. O que fazer para contratar o seguro anual? Este seguro tem a modalidade obrigatória, segundo o regulamento do Ministério de Aventureiros da Divisão Sul-Americana. O clube deverá fazer os arranjos de pagamento do seguro diretamente na Associação Missão e esta deverá cadastrar os clubes e seus integrantes no sistema. Vigência. O período de vigência do seguro é a partir de 1º de abril a 31 de março no ano seguinte. Quando e como é a cobrança? A cobrança do seguro anual será efetuada por meio de débito contábil enviado diretamente às entidades contratantes, 2 vezes ao ano, semestral. Não há cobrança por depósitos bancários ou boleto bancário. Quais são as coberturas? Morte acidental. Indenização por morte causada por acidente em atividades do clube devidamente autorizadas pela comissão da IAGE local.
Invalidez permanente total ou parcial por acidente. Indenização por invalidez total ou parcial causada por acidente ocorrido em alguma atividade do clube, devidamente autorizada pela comissão da IAGE local, seguindo a tabela de percentual com base na cobertura total. Para saber os limites para cada tipo de indenização, acessar o site ARM Sul-Americana. Despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Garante o reembolso limitado ao valor segurado para despesas médicas, hospitalares e odontológicas efetuadas pelo segurado para seu tratamento em decorrência de acidente ocorrido em atividades do clube devidamente autorizada. O reembolso será limitado ao valor segurado em caso de despesas médicas, hospitalares e odontológicas efetuadas pelo segurado para seu tratamento em consequência de um acidente. O tratamento deverá ser sob orientação médica. A cobertura é por ocorrência para despesas médicas e hospitalares, despesas odontológicas quando causadas por acidente cobre apenas dentes naturais. O tratamento deverá ser sob orientação médica. Resgate emergencial. Transporte emergencial para remoção em caso de acidente e havendo indicação médica. Repatriação, cobertura para despesas até o limite estabelecido de transporte do falecido, segurado, para o local de sua residência e despesas diversas de funeral. Planos e valores de cobertura. Tipo de cobertura: morte acidental, plano 1, R$12.000, plano 2, R$16.000, plano 3, R$20.000. Tipo de cobertura: repatriação, auxílio funeral, plano 1, R$3.000, plano 2, R$4.000, plano 3, R$5.000. Tipo de cobertura: invalidez permanente, plano 1, R$15.000, plano 2, R$20.000, plano 3, R$25.000. Tipo de cobertura: assistência médica, plano 1, R$2.000, plano 2, R$3.000, plano 3, R$4.000. Tipo de cobertura: resgate emergencial, remoção, plano 1, R$8.000, plano 2, R$12.000, plano 3, R$16.000. Os valores e custos atualizados podem ser encontrados no site. O que fazer em caso de sinistro? Em caso de acidente, o segurado ou o líder responsável poderá entrar em contato com a ARM Sul-Americana para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir. A seguir, algumas informações de como proceder em caso de acidentes. Morte acidental. Formulário de sinistro preenchido, assinado pelo diretor ou responsável pelo clube. Este formulário poderá ser obtido no site. O sinistro deverá ser comunicado pelo diretor do clube em até 20 dias corridos da data do acidente. Certidão de óbito, boletim de ocorrência policial, laudo do Instituto Médico Legal, certidão de nascimento ou RG do segurado, CPF e RG dos responsáveis, carta do diretor ou responsável pelo clube descrevendo o fato, ficha de cadastro do membro do clube, relatório do evento. Invalidez permanente total ou parcial por acidente. Formulário de sinistro preenchido, assinado pelo diretor ou responsável pelo clube. Este formulário poderá ser obtido no site, na seção de downloads. O sinistro deverá ser comunicado pelo diretor do clube em até 20 dias corridos da data do acidente. Boletim de ocorrência policial quando houver necessidade. Laudo médico, certidão de nascimento ou RG do segurado, CPF e RG dos responsáveis. Carta do diretor ou responsável pelo clube descrevendo o fato, ficha de cadastro do membro do clube, relatório do evento. A invalidez parcial é paga conforme tabela de percentual. Para saber os limites para cada tipo de indenização, obter informações junto à ARM ou acessar o site. Despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Aviso de sinistro preenchido, assinado pelo diretor ou responsável. O sinistro deverá ser comunicado pelo diretor do clube em até 20 dias corridos da data do acidente. Laudo médico ou prontuário do primeiro atendimento assinado e carimbado pelo médico. Notas fiscais ou recibos originais.
conta hospitalar, para reembolso de medicação e exames, anexar o receituário médico. O reembolso será emitido em nome do segurado e será pago via associação missão. Carta do diretor ou responsável pelo clube, descrevendo o fato, ficha de cadastro do membro do clube e relatório do evento. Resgate ou remoção. Aviso de sinistro preenchido, assinado pelo diretor ou responsável. O sinistro deverá ser comunicado pelo diretor do clube em até 20 dias corridos da data do acidente. Laudo médico ou prontuário do primeiro atendimento, assinado e carimbado pelo médico. Notas fiscais ou recibos originais. Conta hospitalar. Para reembolso de medicação e exames, anexar o receituário médico. O reembolso será emitido em nome do segurado e será pago via associação missão. Carta do diretor ou responsável pelo clube, descrevendo o fato. Ficha de cadastro do membro do clube. Relatório do evento. Repatriação. Aviso de sinistro preenchido, assinado pelo diretor ou responsável. O sinistro deverá ser comunicado pelo diretor do clube em até 20 dias corridos da data do acidente. Certidão de óbito, boletim de ocorrência, laudo IML, certidão de nascimento ou RG do segurado, CPF e RG dos responsáveis, carta do diretor descrevendo o fato, ficha de cadastro do aventureiro, relatório do evento. Pagamento do reembolso. Depois de autorizado o sinistro e apurados os valores de perda, a ARME enviará o reembolso por meio de depósito em conta corrente para o segurado ou para a associação missão a qual o clube do segurado pertence, casos em que o seguro anual não garante o reembolso. Não possuem cobertura pelo seguro anual incidentes que ocorrerem nas seguintes situações: suicídio, doenças pré-existentes, acidente aéreo, transporte terrestre não regulamentado pelo Código Nacional de Trânsito, despesas com substituição de óculos e quaisquer outras próteses, mesmo com receitas, pessoas que não sejam membros regulares do clube, pessoa segurada que não esteja em atividades autorizadas do clube. O seguro anual não se estende para outros departamentos da IAGE. Mesmo que o segurado tenha o seguro anual, as coberturas servem apenas para as atividades do clube. Informações gerais. Em caso de dúvidas sobre contratação ou sobre sinistros, o segurado deverá entrar em contato com a associação missão ou diretamente com a ARME. Este é apenas um resumo da apólice. Qualquer cobertura não especificada neste resumo será regida pela apólice mestre em todos os casos. Qualquer ocorrência não especificada anteriormente não caracteriza acidente e pode não atender às exigências para cobertura do seguro.